Nesse momento, são 4 horas da madrugada e 10 minutos. 22 de janeiro de 2026. Nessa madrugada, eu me levantei, peguei o meu violão, cantei 2 cânticos, inclusive postei no canal da Sara. Eu quero dizer a vocês que em um dos meus cânticos eu fiz a seguinte pergunta: onde está a mordomia? Falam-se em mordomia, mas você conhece mordomia? Eu digo para você que não. Eu conheço. Eu sou o único homem no mundo que conheço mordomia. Sou o único homem no mundo que conhece mordomia. Essa palavra mordomia, ela não existe nesse sistema em que estamos vivendo. Não. Tem uma passagem na Bíblia que é verdadeira, porém, o autor da passagem é mentiroso. Colocaram na Bíblia que Paulo disse: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu faço. Só que quem disse isso não foi Paulo, foi Yahushua no passado. A história de Paulo na Bíblia é uma farsa, é uma grande mentira. Paulo de Tarso, segundo a história da Bíblia, ele era judeu. Sim, ele era hebreu mesmo. E segundo a Bíblia, ele era cidadão romano. Exato, é isso mesmo. E segundo a Bíblia, ele encontrou-se com Yahushua no caminho de Damasco. Até aí é verdade. E ele ouviu uma voz que ele falava em língua hebraica. Está escrito em Atos, capítulo 26, versículo 14 e 15. Na Bíblia, a tradução João Ferreira de Almeida disse que ele ouviu uma voz que ele dizia uma voz em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. E lá ele pergunta: quem és tu, Senhor? Mas como Senhor, se Senhor é Baal? E aí a voz responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas como ele ouviu na língua dele, que é o hebraico, a voz falar em língua hebraica e falou: eu sou Jesus, se no hebraico não existe a consoante J até hoje? E a consoante J só tem 500 e poucos anos de existência. E lá no país de Israel, fala-se o hebraico é composto de 22 consoantes e não tem a consoante J até hoje, como a voz falou: Jesus, a quem tu persegue, sendo que lá não tem J até hoje. E o J foi existir mais de 1400 anos depois desse ocorrido. Ali foi dito a ele: eu sou Yahushua a quem tu persegues. Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. Aí na Bíblia, coloca-se uma história mentirosa dizendo que ele se converteu. Mentira, ele nunca se converteu. Não. As cartas paulinas mentirosas, o que aconteceu com Yahushua, eles colocaram que aconteceu com Paulo de Tarso. Quem fez essa Bíblia foi a Igreja Católica, que matava, queimava e enforcava os profetas.
Será que eles fizeram boa coisa ou fizeram um rolo para enganar a população? A população está enganada por essa Bíblia que a Igreja Católica fez para enganar vocês. A Igreja Católica no passado matava os profetas. Matava os corpos físicos dos profetas. E ela prossegue matando o seu conhecimento. Ela queimou a maioria das escrituras deixadas, dos manuscritos deixados, dos pergaminhos deixados. E o pouco que ela utilizou para fazer a Bíblia, para enganar o povo, ela manipulou, por isso que o povo não entende. E aí matou os verdadeiros conhecimentos das mentalidades das pessoas. E hoje as pessoas estão nas religiões enganadas por essas literaturas adulteradas, corrompidas, maldosas, perversas. Paulo de Tarso até hoje está na oposição a Yahweh, adorando a Satanás, servindo a Satanás, e fazer o que Satanás bem quer que ele faça. Paulo de Tarso nasceu aqui no Brasil, ele está no Brasil. Hoje, lá na Bíblia, diz que ele era formado aos pés de Gamaliel. Ele era doutor da lei, homem letrado. Hoje, aqui no Brasil, ele é doutor, ele é letrado, pois ele fez todos os estudos, seminário católico, antropologia, filosofia, hermenêutica, homilética e etc. Ele estudou tudo. Ele se acha sábio. Ele se acha um homem capaz. E está na oposição a Yahweh, servindo a Satanás, enganado e enganando a população. Aí fala, se vocês pegarem os relatos bíblicos mesmo manipulados, vocês vão verem que ele discutia feio com os discípulos que andaram com o mestre Yahushua. E ele não teve com Yahushua, momento nenhum. Só naquele momento ali no caminho de Damasco, onde ele foi repreendido. Mas no tempo que Yahushua viveu no mundo, ele não andou junto com ele. E nem com os discípulos. E qual a razão que ele tinha de estar discutindo com os discípulos, se tem várias passagens na Bíblia que mostram que ele vivia em contenda com os discípulos? Ele é um contendeiro. Ele é maligno. É filho de Yahweh, sim, mas está enrolado, embaraçado, enganado por Satanás. O sistema satânico o enganou. Eu digo para vocês, eu conheço a mordomia. Eu conheço a mordomia. E quando eu entrar nessa mordomia, que eu irei participar dela aqui nesse mundo. E quando Yahweh me tirar do lixo, porque eu estou no lixo, junto com vocês. Quando Yahweh me tirar do lixo e me introduzir na mordomia que eu conheço, ninguém segura. Quem se levantar contra mim vai se derreter. Eu tenho certeza. E aí me tornarei governo no mundo inteiro. Isso vai acontecer. Você, meu irmão, você, minha irmã, que abraçou Yahweh, aguenta firme, suporta as lutas, suporta as aflições, suporta as tribulações, com paciência, porque nós vamos vencer. Você vai vencer. Você não tem poder, mas Yahweh tem poder para te ajudar, de te levantar, te dar força, coragem, capacidade e de tirar do lixo. Ele vai te tirar do lixo. Chegará um tempo que você vai sair da lixaiada. E ao primeiro vai tirar a minha pessoa. Depois tirará a pessoa da Sara. E depois tirará você. Fica firme. Esse é o caminho verdadeiro, sem enganação. Nós queremos levar você para um lugar de tranquilidade infinita. Vamos lá. Yahweh está conosco e venceremos toda a batalha. Que assim seja. Que assim seja.